Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Você está chegando por aí, vai entrando. Hoje a gente tem o depoimento de uma aluna muito especial, que participou do desafio Rafa Costa Personal nos últimos 30 dias. E ela vai falar um pouquinho de quais dificuldades enfrentadas, o que ela mais gostou, o que ela mudou na vida. Então, fica aí, não sai, que a gente já vai convidá-la. Vamos lá. Vamos lá. Não é possível que não vai dar. Tentando chamar você, Ellen. Não consigo chamar você. Acho que agora foi. Acho que agora foi, hein? Vamos aguardar e a Ellen responder. Aê! Oi, conseguimos, né, Rafa? Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem e você? Tudo bem. Acho que estava dando algum problema aqui, que eu não estava conseguindo te chamar. Não Tá, consegui apertar a eu tava bolinha. acessando pelo computador, agora eu entrei pelo celular e deu certo. Eu acho que o computador tem esses dispositivos, não dá pra gente verificar o ao vivo deles. Aí por isso tem que ser sempre pelo Ah, celular tá. mesmo. Entendi. Mas Legal. no fim deu certo. Deu. E aí, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Domingo à noite eu te arrumo uma presepada, né? Ah, tá ótimo. Muito bem. Bom, a gente vai bater um papo aqui, como eu te falei, bem informal, Uhum. né? Eu fiz a apresentação aqui inicial, dizendo que você participou do desafio e que hoje você vai dar seu depoimento, você vai contar sua história, vai falar, né, por que você chegou, como você chegou, dificuldades, facilidades, enfim. A gente vai Uhum. batendo papinho, eu vou te perguntando e você vai falando, Legal. tá? Tá. Bom, para quem não me conhece, eu sou Rafaela, personal trainer e trabalho com atendimento presencial, atendimento online. E nessa pandemia eu lancei o desafio Rafa Costa Personal, uma forma de ajudar as pessoas a ter uma atividade física em casa, da forma que estava todo mundo trancafiado dentro de casa, e ter uma alimentação um pouco mais saudável, né? Nada de dieta regrada, baseada, acho que a Ellen vai poder falar um pouquinho aí sobre isso depois. E muitas pessoas se identificaram com o processo. E eu acho que a melhor propaganda é aquela que é feita de boca a boca e que gera resultados, né? Então, assim, a Ellen vai contar aí um pouquinho e vamos ver como é que vai ser esse nosso bate-papo. Tá. Bom, primeiro, eu quero saber como é que você chegou até a mim, como é que você me conheceu. Na verdade, a gente está se conhecendo pessoalmente agora, assim, né? Cara a cara. Então, assim, como é que você me conheceu? O que fez você participar do desafio? Quero que você conte um pouquinho o seu início aí da trajetória. Tá. Na verdade, eu conheci o desafio através de uma participante, inclusive a minha xará, que é a Ellen Coimbra, né? Que a gente trabalha na mesma empresa, e aí eu seguindo o Instagram dela, as redes sociais, vendo ela postando muita coisa, vendo a evolução dela, né, nesse processo, e falando muito bem do desafio. E teve uma live como essa, que eu assisti, né? E aí fiquei super empolgada, te procurei, né, para poder entrar e participar. Então, sim, foi através de uma participante que me incentivou, ela realmente foi minha inspiração para procurá-la, né, para procurar você e participar do grupo. E agora, né, forever, para sempre no grupo. Ai, muito legal. Inclusive, eu falei que hoje era o seu depoimento, que era para ela vir aqui assistir. Ela falou, não, já marquei o reloginho aqui. Legal.
E aí, assim, então isso é muito legal você falar isso, porque, assim, às vezes as pessoas estão um pouco indecisas, né? As pessoas não me conhecem da mesma forma que você não me conhecia, mas conhece uma pessoa que fez. E é o que eu falei no início, né? O melhor depoimento, a melhor propaganda é a boca a boca, é de alguém que fez, testou e falou assim, não, é muito legal. Então, assim, eu acho que o ser humano tem muitas pessoas que são inseguras ainda de se lançar sozinhas assim no mundão, né? Então Uhum. precisa de alguém que tenha feito, que alguém que tenha conhecido, alguém que tenha falado. E assim, com certeza foi uma experiência boa, né? Porque te relatou bons resultados, boas mudanças, e que fez Uhum. você vir para o desafio também, né? Com certeza. E aí, assim, qual era a sua expectativa quando você entrou no desafio? Como é que você estava antes? O que você estava fazendo de atividade? Ou como é que estava a sua vida antes? Por que participar do desafio? Uhum. Bom, pandemia, né? Dentro de casa, home office, então tava zero atividade, né? Atividade física e 1.000, né? Na comelança, né? Então, comendo o dia todo, a própria pandemia, essa situação da gente, dessas incertezas, né? Sobre doença, trabalho, enfim, provoca uma certa ansiedade que a gente acaba, né? Descontando um pouco na comida. Eu, particularmente, sou apaixonada por doce, gosto muito de comer doce, então isso eu acho que, né, durante a pandemia foi uma situação em que eu mergulhei um pouco mais nessa comelança aí. E chegou uma hora que eu falei, não dá mais, né? Eu comecei a ganhar peso, falei, não dá mais, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu vendo, né, as postagens da Ellen, enfim, vendo o resultado, eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que mudar e aproveitar o tempo, né, que está em casa, ou seja, não tem deslocamento para o trabalho, então vamos usar esse tempo de manhã para fazer alguma coisa. E foi aí que eu realmente falei, não, basta, né, já chega, eu preciso perder peso, mudar a minha alimentação, parar de comer, né, essa quantidade de bobagens, de porcarias, e vamos fazer alguma atividade física, né, porque a atividade física estava zero, né, super parada. E é aí que eu comecei. E aí agora virou mesmo um hábito, né? Assim, mesmo não estando no desafio, né? O primeiro desafio tendo acabado, eu continuo fazendo os treinos, continuo fazendo atividade, continuo fazendo caminhada, porque a ideia é essa, assim, de não é fazer só para participar do desafio, é com que aquilo se torne, fazer com que aquilo se torne um hábito, né? Eu acho que essa é a grande ideia do desafio, é a gente ter um hábito de alimentação saudável e de atividade física, né? De prática de atividade física. Uhum. E aí, antes do desafio, então, você estava parada totalmente, não estava fazendo Total, atividade, total. nada. Ah, legal. E aí, assim, o que que você sentiu no início? Você sentiu um certo medo, assim, de começar, de fazer, de saber como é que era, se vai dar conta, se não vai? Como que é? Como é que foi essa experiência aí? O início é desafiador mesmo, assim. Nossa, fazer atividade física todo dia, né? Postar o que você está fazendo, comer fruta todo dia, coisa saudável, né? 3 vezes ao dia. E aí, no início, eu fiquei com dá um pouco de medo mesmo. Nossa, será que eu vou conseguir ou não? Mas, todo mundo está conseguindo. E o grupo incentiva muito, né? Assim, os participantes incentivam muito. Você vê o pessoal ali dar bom dia, já treinou, já fez atividade, já com café da manhã e tal. E aí você vai vendo, nossa, dá para comer aquilo, né? O que é isso aí que você está comendo? E aí, né, várias perguntas que a gente faz pro pessoal no grupo, o grupo vai incentivando, e isso é muito legal. Então, assim, os primeiros dias né, deu medo mesmo, mas depois você vê, nossa, é super tranquilo, não tem nada fora, né, do que eu não consiga fazer, são coisas simples, comidas do dia a dia que a gente tem, né, facilidade de fazer. Tem gente que é mega chefe, né, faz umas coisas super legais, mas não dá para a gente fazer aqui no dia a dia, estando, né, na nossa rotina. E o grupo ajuda muito. Eu acho que, né, esse é um ponto muito forte. Algumas atividades, até pelo sobrepeso, às vezes a gente não consegue fazer, aí a gente te procura, né? Você dá uma dica, faz assim então, né? Então é muito bom que você tenha a possibilidade de ter um apoio quando você sente alguma dificuldade. Eu acho que o início foi difícil, mas rapidinho, né? Você tem um apoio ali que te faz seguir em frente, assim, né? E não desistir. Uhum. A ideia do desafio foi exatamente essa, assim. Primeiro, fazer atividades que fossem mais rápidas
e atividades que os participantes conseguissem fazer em casa, porque realmente o desafio ele surgiu no meio da pandemia, né? Então, assim, foi uma forma de ajudar as pessoas a se movimentar dentro de casa e, como você falou, né, tava todo mundo já um pouco desesperado, né, com relação, vendo a notícia no jornal, ansiedade, trancado dentro de casa, à beira de depressão, né? Porque, assim, os mais vão ficando uma hora ansiosos, vão ficando depressivos, porque você não sai, você não encontra com ninguém. A máxima saída que você vai é no mercado comprar fruta, daqui a pouco você tá falando com as frutas lá no hortifruti, porque é um negócio meio desesperador. Então, às vezes, as mais controladas, as pessoas mais controladas, às vezes também passam por esse processo, né? E a gente, com o exercício, a gente tenta um pouco liberar um pouco dessa energia, né? E esparecer um pouco. Então, a ideia do desafio era que fizesse em casa e que não ocupasse muito tempo do dia, porque assim, todo mundo tem 30 minutos do dia. É acordar 30 minutos mais cedo, é dormir 30 minutos mais tarde, não sei se a pessoa for fazer à noite, né? É encurtar o almoço em 30 minutos. Então, assim, para que a pessoa comece, não dá para ser nada muito maior do que isso. Porque se eu peço 1 hora, para quem não faz nada, 1 hora já é muito. Né? Então, assim, já é um passo maior do que a perna, né? É verdade. Então, a ideia do desafio era essa, né? Fazer com que as pessoas adquirissem os hábitos, tanto de exercício físico quanto alimentar, né? Eu lembro que tinha até alguns participantes que não necessariamente nas primeiras semanas fizeram o meu treino, mas fizeram uma caminhada, fizeram uma corrida. Falei, olha, não tem problema. O importante é você se movimentar. O importante é se manter ativo, né? Esse que é em prol do grupo e todo mundo faz a mesma coisa. Isso. E aí, você comentou também da alimentação, né? Foi uma coisa... Ontem teve uma live com a Amanda e ela também comentou a mesma coisa, assim... que às vezes, muitas vezes, ela falhou, né? Assim, ela não conseguiu treinar ou não conseguiu fazer a refeição. Mas o grupo ajudou ela com isso. Porque ela falou assim, não, eu estava ali vendo que estava todo mundo... Às vezes eu estava num dia muito legal e estava todo mundo postando. Às vezes gente que treinava de noite, mandava no final do dia. Então isso me estimulava a não desistir. Falava assim, não, eu também consigo. Eles também estão tentando. Né? Da mesma forma que eu tenho os meus problemas, todo mundo tem também. Né? Então, eu acho isso bacana, né? E fora a troca de receitas, né? Que todo mundo... um vai vendo o prato do outro e fala, o que é isso? Não, o que é esse negocinho preto? O que é essa semente? Macarrão de abobrinha. Isso. Inclusive, a participante de ontem, ela falou assim... Gente, a outra Ellen, né? A Ellen, se puder, toma banho de abacate. Porque ela come abacate o tempo inteiro. Eu falei... E essa participante de ontem, ela não comia muitas verduras, né? E eu fui incentivando ela a descobrir novos sabores, né? Poucas coisas. Porque, às vezes, para quem já come... É mais fácil variar, de repente, na salada e tudo mais. Mas para quem não come nada, comer salada crua, por exemplo, é muito ruim, é sem sabor. Então, assim, talvez o que eu falei para ela no começo, ela me mandou mensagem no privado, né? E aí eu falei para ela assim, olha, tenta fazer uns legumes refogados, que seja com manteiga, mas que vai dar um saborzinho melhor. E você vai ficar mais confortável, você vai descobrir novos sabores. Depois é mais fácil você tirar, né? Mas assim, não dá para começar do cru, você já não gosta. Se você começar cru, cozido no vapor, por exemplo, não vai dar certo, né? E aí, assim, e aí eu queria que você falasse também a respeito da alimentação, porque muita gente pensa que a gente coloca uma dieta, que você tem que comer X, Y, Z. E aí eu queria saber o que você mudou na sua alimentação, o que o desafio contribuiu para a sua alimentação.
Uhum. E de que formas você variou na sua alimentação para chegar no resultado que você chegou. Uhum. Eu, assim, na verdade, não tinha muito a prática, né, de comer fruta no café da manhã, né, que é hoje eu já não consigo, né, tomar o café da manhã sem comer essa fruta, né, um mamão, um pedacinho ali de maçã, alguma coisa assim. E muita verdura, legume, né, hortaliça, assim, né, nas refeições à noite ou no almoço, fruta no lanche da tarde. Então, assim, eu não tinha muito esse hábito. E com o desafio, né, assim, você sendo ali desafiada a postar pelo menos, né, X alimentações saudáveis ali ao longo do dia e vendo o que as pessoas vão postando, o que as pessoas vão comendo, você vai tendo ideias, né? Porque às vezes você não sabe nem o que você vai comer. Ai, que delícia que é uma manga com iogurte natural e chia, né? Que delícia que é o abacate com leite de coco em pó, né? Que virei também amante do abacate, não passo sem aqui em casa mais. Que delícia que é tomar um café da manhã ali, um pedacinho de queijo, um pãozinho sírio e um pedacinho de mamão com chia. Então, assim, você vai vendo que é bom, aquilo é gostoso e que te satisfaz, né? Que te preenche, que te satisfaz a fome, sacia. E você, aquilo vai virando hábito, né? Então, assim, de tarde já é de praxe comer uma frutinha com iogurte, uma coisa que te sustenta e que te faz super bem, né? Então, o que mudou muito foi isso. Assim, hoje eu não deixo de comer fruta no café, né? Fruta no lanche, a alimentação super né, com bastante legume, verdura no almoço, salada, né? Uma carne ali. Não cortei completamente o arroz, mas porque eu quis mesmo, porque eu acho que era uma coisa que, né, já não via me fazendo bem, não tem me feito falta. E eu acho que é isso, assim, mudar a alimentação para mim foi o essencial. E é legal que, assim, eu tenho duas filhas, né? Eu tenho uma filha de 11 anos e uma de 5 anos, e elas vendo ali, né, me alimentando ali durante o dia. Ai, mãe, deixa eu provar um pouquinho desse tomatinho. Você põe o tomatinho assim para mim? O que é isso? Mãe, é palmito? Deixa eu provar, porque acaba que elas vendo você comendo, né, comendo melhor, você acaba dando esse exemplo ali, né? Não adianta falar com elas que tomate é saudável se você não come o tomate, né? Então, Sim. acho que o que mais vale também, além da minha mudança alimentar, é ver que a minha mudança está provocando mudança nas minhas filhas também. Eu acho que isso, para mim, é o maior dos ganhos, assim, né? De modo Nossa, geral. isso é sensacional, assim, porque eu conheço famílias, assim, né, que exatamente, que os pais querem colocar um sabor na vida das crianças, mas eles mesmos não comem. Então, Isso. assim, como é que a criança ela já aprende por repetição, né? Tudo bem que são as menorzinhas, né? As suas já estão maiores, mas ela aprende por repetição. Por que que lá na frente as crianças ficam parecidas conosco, assim, na forma, né? No jeito, nas expressões, de apoiar? Porque elas vão vendo aquilo diariamente. Uhum. Então, assim, você passando esse exemplo para elas, cara, é muito. É maravilhoso, é É maravilhoso. Tanto que maravilhoso. ela vai Assim. entrar, né, no desafio agora, no Exato, próximo, né? é. Ai, mãe, eu quero muito participar. E essa semana ela já vem começando numa mudança ainda pequena, mas já vem começando a comer salada, já está começando a comer uma fruta, porque eu falei, ó, vou te colocar no desafio, mas se você não for, né, cumprir, participar e fazer tudo certinho como tem que ser feito, eu não vou te colocar, não, né? Aí ela, não, mãe, já vou começar. Então, assim, acho que esse incentivo, né, de alimentar bem e fazer os treinos. A pequenininha, eu tô aqui treinando, ela tá aqui atrás de mim pulando, fazendo polichinelo, né? Até às vezes posto algumas fotos com ela. É muito bom, né? Ver que a gente está inspirando os filhos, que a gente está sendo exemplo para eles, né? De uma coisa que é muito boa para a vida, para, né? Para ser saudável, eu acho que é o que mais vale a pena, né? Com certeza. E aí você falou, né, das refeições das pequenas, que elas estão te imitando, né? Estão provando, descobrindo novos sabores. Isso que eu Uhum. acho muito legal. E assim, tem muita gente que pensa que alimentação saudável, por exemplo, é caro, né? Isso. E se a gente parar para pensar, alimentação saudável é muito mais barato do que alimentação industrializada, né? Uhum. Então, assim, é muito fruta, verdura. Se você vai numa feira, né, num mercado, no hortifruti, é muito mais barato você abastecer
a sua despensa, né? A única coisa que acontece é dar mais trabalho. Isso, Por quê? isso que eu ia falar. Porque assim, porque você tem o cuidado semanalmente. As frutas, as verduras, elas não duram mais do que uma semana, né? Então, Isso. assim, você conserva direitinho em casa. Então, assim, isso é muito legal também da variação da alimentação, né? Porque Uhum. assim, você vai numa semana, você compra, sei lá, alface e rúcula. Na outra semana, você compra alface, agrião e almeirão, por exemplo. Uhum. Você vai variando para descobrir novos sabores e ver o que te agrada, né? É. E, e assim, o que a gente estimula no desafio é exatamente a presença de frutas, verduras e legumes, né, nas refeições, exatamente para que vocês comecem com esse pensamento diferente de que comer bem é o que faz bem, né? Uhum. Porque às vezes a gente está na correria e a gente compra um salgado na rua, compra não sei o que perto do trabalho, e que assim, se a gente juntar isso no final do mês, na hora do bolso, pesa muito mais do que uma alimentação que a gente Uhum. comprou, né, de feira, frutas, verduras. A única coisa que a gente precisa adquirir é um planejamento. Do que eu Isso. vou comer na semana, É. né? Exatamente. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que Aham. você estabeleceu essa nova rotina na sua vida e como é que foi isso aí? Ah, legal. Essa questão do planejamento, você estava falando, né? Passando aqui na minha cabeça. Realmente, assim, a gente tem que ter, né, Rafa? Assim, tudo você tem que ter uma dedicação para fazer. Então, assim, no domingo, como eu trabalho a semana toda, ainda que em home office, mas né, trabalho, até estou trabalhando mais do que se estivesse lá, porque também né, tem que cuidar da casa, das filhas, enfim. Tem que ter esse planejamento. Então, no domingo, eu me preparo, me planejo, assim, do que eu vou fazer ao longo da semana. Então, já deixar algumas coisas picadas, às vezes, se possível, se puder congelar. Então, eu já começo a me preparar, né? Já fui lá no Hortifruti para comprar as coisas que eu vou consumir durante aquela semana. Então, como você falou, a gente tem que se programar para saber o que você vai fazer ali para não chegar na hora do almoço, não, o que eu vou comer, né? Então, eu já me programo para a semana e, assim, não toma muito tempo, é uma coisa simples de fazer, né? E que te dá prazer de fazer, porque você sabe que vai chegar ali na hora de comer, a coisa vai estar ali pronta, mais fácil para você fazer mais rapidamente. Então, essa questão do planejamento é super importante. E, assim, tudo na vida você tem que ter uma dedicação, assim, nada é muito fácil, né? O desafio não é muito fácil. Comer alimentação saudável também não é fácil. Tudo é muito difícil. Mas ser sobrepeso, estar acima do peso também é difícil. Então, você vestir uma roupa que não fica bem, também é difícil. Você ter um problema de saúde em função do sobrepeso, também é difícil. Então, assim, escolha o seu difícil, né? Eu escolhi o meu. O meu difícil vai ser realmente ter esse tipo de alimentação e me dedicar e incentivar, né, minhas filhas, enfim, minha família, os meus amigos a terem esse tipo de vida saudável também, assim, que não é difícil, que não é uma coisa do outro mundo, né, assim, é difícil, na verdade, mas não é uma coisa impossível, né, não é impossível, é factível, ainda que a gente tenha que ter mais persistência, mais esforço, tem dia que dá preguiça de levantar para fazer o treino, vou dormir mais meia hora, não, vou treinar, porque, né, eu sei que daqui para perder esse quilo que eu preciso né, ter essa dedicação. Ele não vai sumir daqui do meu corpo sozinho, se eu não treinar, se eu não tiver essa alimentação adequada. Então, bora levantar, e aí no minuto você já está animado, já está fazendo treino, já levanta e acorda para a vida. Eu prefiro fazer o meu treino de manhã do que à noite, porque à noite é mais complicado. Então, é isso, assim, você ter dedicação e escolher o que você quer, né? Assim, o seu foco. Esse depoimento seu, assim, foi muito legal mesmo, assim, difícil, tudo é difícil. Você tem que escolher o seu difícil, né? Então, assim, você pode simplesmente conviver com aquilo, ou você pode ter a decisão de mudar, né? Que foi a decisão que você tomou. E Exatamente. hoje eu estava falando com uma outra aluna e que vai entrar no desafio agora, não sei nem se ela está aí assistindo. E ela me falou uma coisa que a aluna de ontem falou. Eu tô com medo de não dar conta, eu tô com medo de fracassar. E eu vou falar a mesma coisa que eu falei na live de ontem. Às vezes, a gente é muito
rígido com nós mesmos, né? A gente estabelece metas muito altas, né? Inalcançáveis às vezes. E aí, se a gente não consegue, a gente se frustra. Verdade. Então, o que eu costumo falar às vezes as meninas me mandam peso, né, semanal, assim, e aí fala, ai, ou às vezes assim, um peso de sexta para segunda, né, que tem o final de semana no meio, aquele peso ali, ele é estratégico, é para que vocês pensem no final de semana, entendeu? E aí fala assim, nossa, só perdi 300 gramas, ou não perdi nada. Aí eu falo assim, olha, pense pelo lado positivo. Pelo menos você não ganhou. Não ganhou. Foi no final de semana, você fez sua atividade física, de repente você saiu um pouco da dieta, né, da sua alimentação tradicional, mas está tudo bem. O bom é não ganhar. Então, assim, ou às vezes até ganha um pouquinho, mas é uma coisa tão pequena que durante a semana você tira aquilo ali, né? Porque o que acontece no final de semana é que a gente sai muito da nossa rotina. Por exemplo, às vezes as pessoas acordam muito cedo durante a semana, aí no final de semana ela já acorda mais tarde. Aí tem gente que pula o café da manhã, porque já acordou tarde, vai direto pro almoço. E aí acontece que você fica mais sentado, né? Você fica mais na televisão, você fica mais em casa ali, relaxando. Você bebe menos água e a ingestão de líquido ela é fundamental para o processo de perda de peso. Então, a gente termina que na segunda-feira, às vezes, a gente está mais inchado. Então, de repente, dependendo do que a gente fizer no final de semana, isso pode acontecer. Mas aí, eu falava exatamente para as meninas isso, né? Quando elas me mandavam, ai, não sei o quê, vou desistir, eu falava assim, olha, não seja tão rígida com você mesmo. O problema é que, às vezes, a gente chega num ponto que a gente fala assim, nossa, eu preciso emagrecer 10 quilos, 20 quilos. Só que assim, a gente esquece que a gente adquiriu aquele peso 1, 2, 3, 4, 5 anos. E você quer perder aquilo em um mês, em 60 dias. Então, assim, não dá. Eu falei ontem com a Amanda também, né? O nosso corpo, o nosso cérebro, ele, principalmente quando a gente muda um hábito, muda uma rotina, ele tenta te sabotar. Então, assim, o que o cérebro pensa? Vamos pegar um indivíduo sedentário que não fazia atividade física nenhuma e que vai começar uma alimentação mais balanceada, não digo nem dieta, porque assim, no desafio a gente não fala quanto que vocês têm que comer, quantas calorias, para conta ponto, nada. Vocês fazem a alimentação, a única coisa que a gente pede é que seja saudável, né? Que inclua frutas, verduras e legumes. Então, assim, essa pessoa sedentária, ela vai começar a se mexer. O que o cérebro pensa? Ele fala, opa, peraí, esse indivíduo está gastando energia. Será que ele vai comer de novo? Peraí que eu vou guardar um pouquinho de gordura aqui para me garantir. Então, assim, quando você coloca uma atividade física, uma rotina nova, o cérebro se sente ameaçado. E ele estoca um pouco de gordura. Ele estoca glicose, né? Então, por isso que às vezes na primeira semana não se vê muita diferença. E eu vou falando com as meninas, falo, olha, paciência, calma, vai dar certo. Assim que o cérebro começar a entender que aquilo ali é um processo, ele precisa de regularidade. Da mesma forma que não dá para fazer a primeira semana ou o primeiro mês e largar para lá porque você não atingiu o seu objetivo. O cérebro precisa interpretar que aquilo é regular na sua vida, que aquilo é um hábito, né? Mas acontece muito isso, das pessoas estabelecerem metas muito altas e se decepcionarem. Eu falo, olha, vamos estabelecer uma meta pequena, né? A questão da meta, né? Um ponto que eu ia falar também, Rafa, você tocou, que é muito importante, assim, eu particularmente, nesse momento, claro que eu queria perder um tantão de quilo, né? Mas para eu chegar lá vai ser mais difícil e a gente acaba se frustrando quando não alcança uma meta. Então, eu coloquei para mim metas menores, metas factíveis, de que em 30 dias eu ia perder 4 quilos. Então, isso para mim era factível. Assim, eu já tinha tido histórico de que eu já tinha conseguido fazer até um pouco mais do que isso, porque eu não ia conseguir agora, né? Então, a questão de ter metas
que você consiga alcançar, né? Alcançáveis, factíveis, atingíveis. Eu acho que isso também é uma coisa que te motiva, né? Porque você vai vendo ali a cada semana você perdendo 1 quilo e pouquinho, às vezes um pouquinho menos do que mas no final você conseguiu ali atingir aquela meta. Então, naquele mês foram 4, no próximo mês você já coloca uma outra meta ou mantém aquela, não, mais 4. E aí, quando você vê, já passou e você já atingiu a sua meta maior, né? Mas se você ficar pensando na maior o tempo todo, que é mais difícil de chegar, vai demorar um pouco mais de tempo para chegar, aí você fica frustrado, né? Você dá um desânimo, não, falta X ainda para eu chegar lá, né? Mas se você, não, legal, a meta do mês eu bati, então agora eu vou passar para a próxima, né? Então isso também é uma coisa que motiva muito. Eu me coloquei essas, né, as metas, eu sempre me coloco vou me colocar agora, né, nesse início desse novo desafio. Porque é legal, né? Você saber que no final daquele desafio... Inclusive, eu ganhei o desafio, né? Eu fui a participar. Isso é uma coisa legal também, que não sou nada competitiva, né? Então, que realmente eu queria pontuar. E é legal você colocar essas metas, né? Para metas atingíveis, né? Ainda que sejam menores do que você está querendo alcançar no final, mas que você consiga atingir aos poucos. Eu acho que a meta é uma coisa bem bacana. E assim, alguns participantes no começo, talvez até tenha alguns aí que estão iniciando e estão participando da live, às vezes estranha um pouco, né? Que a gente pede foto no começo, pede medidas e tal. E aí a gente fica um pouco com vergonha, né? Do nosso corpo, de como a gente está e tudo. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência e de como foi para você receber o seu antes e depois. Nossa. Suas medidas. Queria que você falasse um pouquinho. Legal. Assim, realmente, quando a gente pensa, né, novo, ter que tirar foto. Aí pedi minha filha para tirar e tal, na hora que você vê, você fala assim, nossa, realmente eu tô entrando no desafio porque eu preciso mesmo, né? É uma confirmação de que quando você vê a foto ali, você fala, não, eu preciso entrar e fazer alguma coisa mesmo. Mas aí depois que passa, né, passam os 30 dias do desafio e que a gente vê o antes e o depois, nossa, você não imagina, porque no dia a dia a gente não vê, né? A gente não percebe a mudança. E aí, quando você vê que você diminuiu medida, que você, né, diminuiu celulite, né, que é uma coisa muito visível, né? Como que diminui a celulite, assim. A Ellen falou disso na live dela e eu percebi mesmo, uma coisa que eu prestei muita atenção, que eu quis muito perceber, e eu percebi mesmo como que a gente diminui essas coisas que incomodam, e no dia a dia a gente nem vê, né? E na hora que você vê as duas fotos, assim, né, na mesma posição. Você não acredita que é a mesma pessoa. Você não acredita que é a mesma pessoa que está ali, né? Que é você ali, que diminuiu aquilo tudo. Você fala, putz, né? Diminui mesmo, né? Eu preciso ficar agradecida por isso, assim, e não desistir mesmo. É mais um estímulo para a gente não desistir, né? Eu acho que é muito legal. Dá um certo desconforto no início, né? De fazer as fotos, enfim, mas a gente sabe que né, você trata de uma forma muito, muito respeitosa, muito confidencial, né? Assim, você realmente faz aquilo para o nosso trabalho, né? Para o nosso desenvolvimento, né? Para o nosso crescimento aqui, né? Durante o desafio. Então, podem fazer com tranquilidade, né? Que eu acabei de participar pela primeira vez e foi super tranquilo. Isso é muito legal você falar, porque assim, às vezes eu recebo alguns participantes que perguntam, mas eu não sei para que foto, não sei o que, vamos fazer só. Eu falo, é muito importante a foto, porque ao longo do período a gente não percebe. Primeiro que a gente já começa uma coisa, às vezes quando a gente está acima do peso, ou que a gente está com alguma coisa no nosso corpo que a gente não gosta, a gente começa a se distanciar um pouco do espelho, né? A gente só se vê de roupa, né? E a gente não imagina como é que tá, até ter que botar um biquíni para ir participar de uma praia, né? Numa piscina, coisa assim. E aí, quando você coloca um biquíni, que eu até coloco para as pessoas que não necessariamente precisa fazer de biquíni, pode fazer de top, bermuda, né? No caso das mulheres. Mas o biquíni é legal porque dá para você ver mais parte do corpo, né? Ou de top e calcinha, alguma coisa. E assim, eu procuro respeitar muito a individualidade das participantes. Tem gente até que me manda e fala assim, pelo amor de Deus, se você prometer que não vai mostrar, isso nunca, não mostro nunca.
Eu falo assim, gente, no começo mesmo eu não posto de ninguém. É muito para ficar no meu arquivo e para mostrar para vocês o antes e o depois. É porque às vezes a gente vê nas medidas, a gente vê nas roupas, mas quando a gente vê uma foto comparada com a outra, é aquilo que você falou, não é a mesma pessoa, sabe? Uhum. E isso é muito legal para dar mais força para você, nossa, para você realmente, sabe, ver todo aquele sacrifício que você passou, né? O esforço que você fez para mudar de vida. Você olha assim e fala, nossa, realmente, eu estava precisando mudar. Isso. Deu E resultado, né? a primeira foto é exatamente isso que você falou. Você fala assim, nossa, eu não sabia que eu estava tão ruim. Não é só Uhum. você. Várias pessoas me mandam as mensagens assim. É Nossa, verdade. só depois da foto é que eu vi que eu estava tão ruim. Uhum. Então, e aí, assim, eu sempre mando o antes e depois, né, para as participantes e pergunto se elas deixam, se elas me autorizam a postar. E mesmo assim, eu não identifico ninguém, né? É mais uma forma de divulgar o trabalho, de divulgar o processo, para que mais pessoas se sintam beneficiadas, né? Mais pessoas queiram participar, mais pessoas Uhum. queiram mudar de vida, né? Assim, tem gente até que me pergunta se é Photoshop. Fala, não, você fez Photoshop nessa foto aí. Não é possível. Falo, não, não é verdade. Então, faz muita diferença. Porque assim, a gente vai notando, no caso, por que a gente faz medida também? A gente vai notando perda de medida nas roupas, né? Às vezes é uma É. calça que você vestia mais apertada Uhum. e ela tá mais folgada. Eu, por exemplo, tenho um short meu aqui que ele é assim, ele é medidor de engordar e emagrecer, sabe? Quando eu engordo um pouquinho, ele tá mais justo. Quando ele tá folgado, eu falo, opa, emagreci. Uhum. Mas o visual, né, das fotos não tem como negar. É impactante, É né? impactante, é verdade. É. E assim, e isso te dá força, né, para Uhum. continuar. Você sente até vontade de mostrar para as pessoas, né? Você fala assim, cara, olha aqui como é que eu tô. Olha que beleza. E isso que você falou da celulite é muito verdade mesmo. Nossa, eu fiquei impressionada assim, com a celulite. Fiquei impressionada. A pele vai diminuindo, lisinha. Pode ser que até porque existem. A celulite, na verdade, são células de gordura, né? E Uhum. ela não vai embora, ela não desaparece. Quando a gente emagrece, o que acontece? Elas vão murchando, mas elas ficam ali. Se você engordar de novo, elas vão voltar a aparecer. Então, assim, não significa que a gente eliminou elas, mas Uhum. elas murcharam, elas diminuíram de tamanho e elas ficam no tamanho que você não consegue ver. Então aí Uhum. você tem a impressão que ela sumiu, mas ela Uhum. tá ali, né? Uhum. Então, e assim, pra gente, já estamos quase chegando aí no nosso horário final, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os exercícios em si. Uhum. O que você achou no começo? Quais foram as suas dificuldades? Uhum. Deixa eu ver o que mais. Talvez por estar acima do peso, tiveram exercícios que foram incômodos, ou que Uhum. te atrapalharam, ou que você não conseguiu fazer. Como é que foi Aham. isso aí? Legal. Bom, os exercícios, assim, por mais que, né, você vai começando em uma dificuldade menor, né, a dificuldade, o grau de dificuldade deles, a intensidade vai aumentando ao longo das semanas, mas para quem estava totalmente parado, qualquer exercício já fazia, né, já era um pouco difícil. Então, tem dores, né, a gente sente dor, né, nos músculos e acaba se sentindo mesmo, mas aí você Músculo até sente. que você não sabia que existia, né? Exatamente. Nossa, né? Isso é músculo, né? Então, mas é legal que sempre quando você sente uma dor, você pergunta, e aí as outras pessoas, não, isso faz parte, é assim mesmo, não pode ser na articulação, se for muscular, ok. Então, sempre legal ter esse suporte. Mas, assim, por estar acima, né, sobrepeso, tem alguns exercícios eu realmente tinha dificuldade de fazer, principalmente os de prancha, né? Aqueles que pulam muito. Então, esses aí realmente foram mais difíceis e que ao longo das semanas você vai tendo um pouco mais de facilidade para fazê-los, né? Mas inicialmente eu tive um pouco de dificuldade com esses, mas acho que, né, como a gente falou no início, a persistência, não, eu preciso fazer, né? Vou tentar, mesmo que eu não consiga ficar os 30 segundos, eu vou ficar 10, eu vou ficar 15, né? Para eu já ir acostumando a fazer
aquele tipo de atividade, de exercício para o meu corpo já acostumando com aquilo. Então, foi, né, eu fui fazendo dessa forma. Mas eu acho que é legal do exercício que você, né, propõe para a gente é que o grau de dificuldade ele vai aumentando à medida que as semanas vão se passando, né? Então, assim, já não começa lá no primeiro, né, na primeira semana com um mega exercício, mega difícil, né, para a gente fazer. É aos poucos mesmo, tem todo o aquecimento, né? Então, acho que é legal nesse sentido. Assim, eu fiquei muito tranquilo nesse sentido. Assim, eram coisas que eu conseguia fazer aqui na minha sala de casa, né, sem ter, tem que ter aparelho, sem ter nada mirabolante para fazer, coisas que a gente tem em casa que a gente consegue utilizar, um cabo de vassouras, 2 garrafinhas de água. Eu usei até o pezinho ali da porta para fazer, né? Então, nada difícil demais, né? Mas que é claro que quando a gente está um pouco mais acima do peso, alguns a gente tem uma certa dificuldade ou outra, mas bora tentar fazer, né? Se você não consegue fazer esse, você substitui, faz um outro, né? Então, acho que é nessa linha. Não tem, os exercícios, assim, a gente não tem nada a reclamar. Claro que dói um pouco no início, né? Mas depois da segunda, terceira semana ali, a gente já está mais... O músculo já está mais acostumado. É natural, assim, né? Um corpo que estava sem fazer nada, né? Começa a se movimentar. Então, assim, tem gente que me fala assim, Rafael, não tô conseguindo nem andar. Nossa, tem dica terrível, né? Aquela prancha mata a gente. Na primeira semana, eu tento fazer um treino bem geral para trabalhar toda a musculatura e que as pessoas façam menos séries, menos repetições, para que dê tempo ao tempo para o corpo se acostumar com aquilo, né? Uhum. E aí, realmente, a partir da segunda semana que a gente já entra num ritmo diferente, aí o corpo já começa a sentir, né? A gente começa a sentir aqueles músculos que a gente não sabe que existia, né? E tem uma dorzinha diferente. Mas esse seu relato é muito bacana em relação, por exemplo, ao exercício de prancha. Eu acho que você me mandou algumas mensagens, Foi. né? Ah, eu não consigo fazer, não consigo ficar 30 segundos. Não tem problema. Uhum. Fica o tempo que você conseguir. Mas hoje você ficou 5 segundos. Semana que vem você vai tentar ficar 10. Uhum. Então, assim, você tem que se desafiar nos exercícios. Ah, mesmo que semana que vem eu botei uma prancha com mais alguma coisa. Aí você, não, vou fazer a prancha, mas eu vou fazer 10 segundos a mais do que eu fiz na semana passada. Né? Assim, a gente tem que. Foi até um post que eu fiz recentemente, né? Não precisa acelerar, basta não parar. Uhum. Entendeu? Então, assim, basta manter o ritmo e continuar. E uma coisa assim que eu queria que você falasse os treinos, eles são de forma online, né? Vocês recebem o vídeo. Eu queria que você me falasse um pouquinho. O que você achou dos vídeos? Se teve alguma dificuldade em interpretar? Ou se quando você precisou de algum auxílio, você falou comigo, tal. Como é que foi? Como é que foi essa experiência do treino online? Porque assim, para a gente desmistificar um pouco. Tem muita gente que tem muito receio de fazer esses treinos mais online, né? Então, eu queria que você falasse aí a sua experiência. Tá, na verdade, assim, foi a primeira vez, né, que eu fiz treinos online, eu nunca tinha feito. Na verdade, eu treinei sempre muito pouco na minha vida, sempre fui de entrar em academia e acabar saindo, e sempre quando eu vou para, né, ir às academias, assim, é sempre para atividades em grupo, coletivo. Então, dança, zumba, aeróbica, essas coisas. Nunca fiz alguma coisa assim mais individualizada. Então, é a primeira vez que eu faço treino assim online. E eu falei, nossa, será que esse negócio vai ser bom, né? Vai dar certo? Mas a forma com que você coloca, né? Que você expõe o exercício, que você explica ali para a gente fazer, a própria contagem, né? Que você faz, que a gente não tem que ficar aqui contando, que você já faz realmente no tempo que é certo, isso ajuda muito, né? Porque você tem que estar concentrado na atividade. Tem que se preocupar com muita coisa, não tem que se preocupar com o tempo. E aí, na hora que apita lá, você já sabe, né? Já deu os 30 segundos, a gente fica ali ansioso esperando pelo apito. Então, acho que isso facilita muito, né? Quando você já põe os treinos já com o tempo contado, explica inicialmente direitinho o que é que a gente precisa fazer. Então, assim, eu me surpreendi. Eu achei, nossa, como é que vai ser esse negócio desse treino, né? Online, ali no celular, e eu fazendo, olhando. Mas deu super certo. Depois eu peguei, né? Você pega o ritmo
e vai ali, volta, né? Faz a série de novo, então super tranquilo. E, né, como você falou, o suporte é sempre muito rápido, né? Quando eu tenho alguma dúvida no exercício, não estou conseguindo fazer, né? Estou sentindo uma dorzinha aqui e ali, né? As suas respostas também são sempre muito certeiras, muito ágeis, né? Assim, tem um suporte que é muito legal, né? Então, acho que isso facilita também. É porque eu acho que as pessoas às vezes ficam mais inseguras, principalmente assim, hoje em dia tem muito treino, né, na internet, muitos profissionais fazendo esse trabalho. E o que elas ficam inseguras é exatamente com isso, né? De você não conseguir acessar o profissional, de você, se tiver dúvida, se tiver dor, machucar, não sei o quê, como é que faz? Então, assim, eu crio o grupo do WhatsApp exatamente para isso, para ficar mais próximo de vocês. Uhum. E, assim, e dar liberdade para qualquer um de vocês me acessar no privado, né? Como já aconteceu. Tô sentindo dor no fio do meu cabelo, o que pode ser? Né? Então, assim, a gente tenta, principalmente para quem está começando o desafio da primeira vez, né? Porque a gente não se conhece, a gente não conhece o histórico da pessoa. Geralmente eu pergunto se a pessoa estava fazendo atividade física, se não estava. Às vezes mando uma semana antes do desafio começar. Por exemplo, quem me abordou na semana passada, eu já mandei uma semana mais light de treino, antes de começar, né? Até para a pessoa já ir se familiarizando. Uhum. Então, isso é muito importante, assim, né? Até esse meu retorno que vocês me dão, às vezes é sensacional, porque a gente escuta depoimentos de todas as formas, né? Gente que atacava a geladeira de madrugada e que o desafio, como o desafio ajudou, gente que tinha compulsão alimentar, mas aí vai vendo outras pessoas no grupo e vai se identificando. Gente que não comia verdura, mas aí foi vendo um ingrediente diferente na salada do outro e fala, vou tentar. Então, assim, é se permitir, esse desafio, né? Legal. Então, eu acho isso muito bacana. Uhum. Então, assim, para a gente não se estender muito aqui, né, na nossa live, eu queria que você deixasse aí sua palavra final, depois eu me despeço aqui do pessoal. Queria convidar todo mundo, quem está na live e ainda não participa do desafio. Hoje é o último dia para se inscrever no desafio que está começando amanhã. Talvez tenha uma turma no meio de novembro, mas eu não sei ainda. Então, quem quer essa oportunidade, se inscreve, me manda um direct, me manda uma mensagem. Até hoje ainda dá tempo. Legal. E eu queria que você falasse um pouquinho, falando que você vai participar do desafio, da segunda etapa, né? Tamo junto. Vai trazer a filha. Vou levar minha filha, né? A Júlia vai entrar comigo, por iniciativa dela, né? Ela que quis, ela me pediu, me implorou para participar. Perguntei a Rafa se podia, pela idade dela, né? Para ser criança. A Rafa falou: não, já vai entrar uma outra criança também, filha de uma outra participante. Então, vamos entrar sim, estamos juntos. Divulguei, né, para um monte de gente das minhas redes, meus contatos. Espero que, né, o pessoal aí tope e se anime, né, a participar. E eu acho que é isso, assim, né? A cada desafio que vem, você se desafiando também, né? A conseguir alcançar as suas metas, os seus objetivos. Acho que vale super a pena. Né? Todos que tiverem e eu puder entrar, né? Com certeza vou participar. Que é um desafio, assim, eu sou uma pessoa muito competitiva, fazer as coisas sozinha por fazer, eu tenho um pouco mais de dificuldade, eu sou muito agitada, muito ansiosa, então eu tenho que ter alguém ali me incentivando, né, tem que estar conversando com alguém, o grupo faz muito essa parte, né, se a gente conversando ali durante o dia, né, do que é aquilo, o que está comendo, o que está treinando, né, o que está fazendo, acho que é muito legal. Então, isso para mim faz muito efeito, né, tem um efeito muito positivo. E, gente, assim, super recomendo, né? A turma é muito legal, a Rafa dá um apoio muito legal. Tem a nutricionista também, que a gente faz uma live com ela, tirando dúvidas ali do dia a dia, da alimentação. Então, acho que é muito legal esse suporte também. Sempre que a gente tem alguma dúvida sobre as comidas e tal, a gente pode tirar uma dúvida com a nutricionista. Então, super recomendo, né? Assim, a recomendação é fantástica e nota 1000, assim, sempre que tiver,
né, desafios, pode contar comigo no grupo que eu tô, né, tô super dentro mesmo. E quem eu puder arrastar, né, eu arrasto com todo prazer, né, com muito prazer aí, porque tá sendo muito legal para mim participar desse desafio. Que bom, fico muito feliz com o seu depoimento. Gostaria de agradecer o tempinho do seu domingo, você Eu que tirou aqui um agradeço. papo aqui comigo. Desejar a Júlia que ela seja bem-vinda ao desafio, né? Para quem está aí, tá com a curiosidade também, a Júlia é filha da Ellen, vai participar do próximo desafio. Ah, não tem problema? Não, não tem problema, porque pelos exercícios que a gente faz em casa, a gente utiliza bastante o peso do corpo e quando a gente utiliza um peso extra, a gente utiliza garrafas de água. Então, assim, não tem impacto para o crescimento da criança nem nada. Não é uma musculação propriamente dita, né? Uhum. E cada um vai fazer no seu ritmo. Então, por isso que eu falei que não tinha problema, né? Isso. E aí, assim, é um desafio que todo mundo consegue participar. Você consegue fazer 30 minutos de atividade do seu dia. Dar uma qualidade de vida melhor para o seu dia, né? Um hábito novo. Tá chegando o Natal, tá chegando Ano Novo, né? Apesar da gente estar em pandemia, tá uma pandemia mais liberada, já tá todo mundo saindo, todo mundo voltando à sua vida normal. Uhum. Né? Então, assim, vai todo mundo querer viajar, todo mundo querer férias, todo mundo querer botar biquíni. Então, assim, a gente tá atrás da nossa melhor versão. Que não Isso. seja a melhor versão agora, mas seja uma versão que a gente vá se desafiando a cada dia mais. Né? Então, quem quiser participar, me manda uma mensagem no direct agora ou depois que terminar essa live, que ainda dá tempo de fazer a inscrição. Amanhã já começam todos os direcionamentos e aí a partir de amanhã não consigo mais colocar ninguém, porque já foi tudo falado no grupo. Certo? Então sejam todos bem-vindos. Muito obrigada pela participação de todos. Eu que agradeço o convite também. Obrigada, pessoal, por ter entrado. Estou vendo várias pessoas aqui que eu conheço entrando, falando que querem participar. E obrigada, Rafa, pelo convite, né? E tamo junto aí, semana que vem. Tá amanhã, né? Começando. Amanhã, a partir de amanhã, estamos juntas, tá bom? Tá bom. Um beijo, bom fim de semana, restinho de domingo e vambora, hein? Beijo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.